Muito bem, vamos começar então nosso estudo da semana. Como sempre, nós vamos fazer nossas preces iniciais, depois a gente faz a meditação e depois a gente segue com a leitura. Para fazer as preces iniciais, vamos só tomar 3 respirações, trazendo a atenção e a presença para esse momento, deixando lá fora todos os pensamentos, planejamentos, para nos dedicarmos nessa hora e meia ao nosso estudo e à nossa prática. E cada um pode se lembrar da sua motivação pessoal nesse momento, e deixar que essa motivação tome forma no seu coração e mente, preenchendo coração e mente. E a nossa grande motivação, comum a todas nós, é o cultivo de bodhicitta. Então agora nós nos lembramos também dessa nossa aspiração de cultivar bodhicitta, e todos os ensinamentos e práticas nos apoiem na realização desse nosso desejo. Então, nos conectando com a presença de Guru Rinpoche, nós pedimos as bênçãos. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um loto, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Cid e está cercado por uma hoste de muitas dakinis. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Hum Orgen Yogi Nubjansam Pema Gesar Pula Yatsen Chogi Neudrubni Pema June Jitsudra Kordu Kandro Mapeku Keki Jitsudra Truki Nindi Lapti Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum. Hum Orgen Yogi Nubjansan Pema Gesar Pola Yantsen Chogi Nyodrupi Pema June Jetsudrak Kordu Kandro Mampeko Keki Jetsudak Truki Jindi Lapti Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum. Refúgio Bodhicitta, no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Sochi Chotnan La Janchu Bardo Dagni Chapsuchi Dage de Sode Pessonante Drola Pentir Sanje Drupa Show Sanje Chodan Sochi Chonan La Janchu Bardo Dagni Chapsuchi Dage de Sode Pessonante Drola Pentir Sanje Drupa Show.
Agora, então, seguimos para a meditação. Encontre uma posição de corpo confortável. Marcélia, querida. Faça os ajustes que precisar. Se o som não sair, por favor, me avisem. Vamos lembrar de compartilhar aqui. In the spirit of loving kindness, let your awareness be released, descending right down to the ground. No espírito da bondade amorosa, deixe que a sua consciência seja liberada e desça pelo espaço do seu corpo até o chão. Then let the light of your awareness illuminate the entire space of your body. E deixe que a luz da sua consciência ilumine todo o espaço do seu corpo. And settle your body in its natural state, relaxed, still, vigilant. Estabeleça o seu corpo no estado natural, relaxado, quieto e vigilante. Releasing all control and all effort, allow your respiration to flow in and out effortlessly, without impediment. Abra mão de todo o controle, de todo o esforço, deixando que a sua respiração flua livremente, sem esforço e sem qualquer impedimento. Releasing all concerns, hopes and fears about the future and past, allow your awareness to come to rest at ease in the present moment. Solte todas as expectativas, todos os temores com respeito ao passado e ao futuro e deixe que a sua consciência repouse no momento presente. Free of grasping, let your awareness be still and naturally clear and bright. Sem qualquer fixação, deixe que a sua consciência se aquiete, em clareza, brilhante. Resting in its own place, without any distinction of inner and outer. Let your awareness remain in its own nature with no object. Repousando em seu próprio espaço, sem qualquer distinção entre interno e externo. Deixe a consciência repousar sem qualquer objeto.
While continuing to rest in its own nature, let the light of your awareness illuminate the fluctuations within the field of the body corresponding to the in and out breath. Continuando a repousar em sua própria natureza, deixe que a luz da consciência ilumine as flutuações relacionadas às sensações da entrada e da saída do ar. And as the breath flows in, arouse, enhance your awareness of your own awareness, non-conceptually. Na inspiração, intensifique, eleve a sua consciência da própria consciência, sem objeto. And as the breath flows out, release your awareness into space with no object. E quando o ar sai na expiração, solte a consciência no espaço, sem objeto. Releasing whatever thoughts may come to mind. Soltando qualquer pensamento que venha à mente. Pessoal, caí, mas já vou colocar de volta a meditação para a gente continuar. Of your own awareness. Inverta a consciência sobre a pura luminosidade da própria consciência. Release your awareness into the emptiness of space with no object. E solte a consciência na vacuidade do espaço. Me desculpem, acho que a minha internet hoje não está contribuindo. Eu sugeri para a gente fazer o seguinte. Eu estava numa aula antes e ela estava caindo todo o tempo também. Eu vou marcar o tempo, a gente vai fazer 15 minutos de prática silenciosa.
E aí cada um segue seu caminho, né, de prática, e aí depois a gente segue já com a leitura, tudo bem? Então vamos lá, vou marcar nosso tempo aqui. Então vamos nos próximos 15 minutos nos dedicar a uma prática pessoal em silêncio.
Lentamente, tá movendo o corpo. Retomando a interação com o ambiente externo, com a tela. Oi, Dúvio. Gente, então seguir com a nossa leitura. Desculpa o conflito da internet, gente. Hoje aqui em casa a coisa tá meio complicada. Tá caindo o tempo todo no período da tarde a internet. E aí o que é mais pesado para compartilhar, ela fica caindo toda hora nos ossos. Tarde eu estava em aula, estava nessa mesma coisa. E ainda para ajudar, eu estou numa crise de tosse, tá indo um resfriado. Então hoje o negócio tá ótimo para vocês cultivarem a paciência. Ai, ai. Mas é bom meditar em silêncio também. É É bom. bom, é É bom, muito bom, é ótimo. É é muito bom, bom. muito bom. Vamos seguir então nosso capítulo 4, Bondade Amorosa. A gente já vem há semanas cultivando essa qualidade incomensurável, essa virtude, no nosso coração e mente. Começamos cultivando a bondade amorosa por nós, depois a gente foi ampliando pelas pessoas que a gente ama, para as pessoas que são neutras, também pelos nossos inimigos. Aí a gente ainda viu a vantagem de ser uma pessoa leiga para cultivar a bondade amorosa, né, em comparação aos monges que estão em retiro. E aí a gente também viu sobre o problema da raiva justificada, impede que a gente cultive a bondade amorosa. E na semana passada, né? E na semana passada ainda nós começamos esse subtítulo, deixa eu compartilhar aqui que eu acho que fica melhor para vocês. Sobre paixão e paciência em resposta às fontes do sofrimento. Que a gente já viu que toda hostilidade, raiva, agressividade, elas obstruem, elas impedem, na verdade, o cultivo da bondade amorosa. E isso gera um sofrimento para a nossa mente, né? Quando a gente está sob as garras dessas emoções. E aí a gente vai responder a essas fontes de sofrimento, a essas experiências de sofrimento, com paciência e paixão, no sentido de ter uma energia, uma motivação e uma energia de ação alinhada com a bondade amorosa. Então, quando nós começamos a falar sobre esse tópico na semana passada, o Lama disse assim que ao testemunharmos o mal, uma resposta apaixonada é apropriada. Uma resposta imbuída de uma energia, um desejo de ação para fazer algo em relação àquilo que a gente está testemunhando que é ruim, né? Que é equivocado. Responder com indiferença é em si mesmo uma aflição. Então, se você está vendo um mal acontecendo e você está indiferente àquilo, já é uma aflição. Você já tem material para praticar. Então, a gente deve responder com paixão. Mas o ponto é assim, que tipo de paixão é essa? Né? Se a paixão for ódio ou agressão, não importa se ela é direcionada a uma pessoa, a uma ação ou a um contexto. Ela também é uma aflição. E ela gera dano na nossa mente. Então, se for raiva ou agressão, né? E essa raiva ou agressão, ela pode se apresentar para a gente, nesse contexto aqui, de três diferentes formas. Uma delas é o desespero, uma delas, né? A gente vê uma situação ruim, uma coisa ruim acontecendo, e a gente não sabe de que forma ajudar. A gente quer fazer alguma coisa, mas é como se a gente não tivesse braços para alcançar e transformar aquilo que precisa ser transformado. E aí a gente se desespera. Então, essa é uma paixão, nesse contexto desse vocabulário aqui, né? Que não é positiva, vai nos arrastar para o sofrimento, né? A outra é a misantropia, o segundo lugar. Você vê que a coisa está errada, você está tentando fazer alguma coisa para modificar, e aí você percebe que quem causa tudo isso de mal que está acontecendo é o próprio homem. E aí, quando a gente percebe que o próprio ser humano está causando esses sofrimentos variados,
aí gera um sentimento de descrença na humanidade, né? E aí aquilo gera na gente um desânimo em relação à humanidade. Então, esse é o segundo aspecto que é negativo também. Se a gente escorregar para essa experiência de misantropia, a gente não vai ter o que fazer. Vai ter esse desejo de se retirar com a certeza de que a raça humana é uma droga, né? Enfim, uma M, né? E aí, se a gente pensa dessa forma e sente dessa forma, a gente não tem uma energia de ação, uma paixão de ação para transformar. E a terceira resposta é o pessimismo. A gente viu que está tudo difícil, tudo indo de mal a pior. Quem causa isso é a própria ser humano. E aí a gente vê aqui e fala, não tem jeito. O ser humano não tem jeito. Não há saída. Não há nada que se possa fazer. Vai ser assim para sempre. Então isso gera um aprisionamento na gente. Quando a gente tem essa visão. Então a gente fica aprisionado nessa própria experiência, nessa própria visão da realidade que está se apresentando ali. E a gente não tem um potencial de ação se a gente ficar aprisionado dessa forma. Então, há algumas formas, né, de lidar com essas experiências. E o Lama diz que ele não conhece todas, mas há uma que é fundamentalmente importante para a gente fazer como se fosse um muro assim ao redor da nossa prática de bondade amorosa. Quando a gente estiver vivendo essas experiências, né, de desânimo, de desespero, de misantropia, pessimismo, a gente vai usar o que é chamado de Santi, eu não sei como pronunciar isso bem, então, que significa paciência, que pode também ser traduzido como tolerância, fortitude ou coragem. Diante desses maus todos que se apresentam, a gente vai se estabelecer com essas características da paciência. E aí ele diz assim, né, são outras facetas da paciência, o Dixante, são a tolerância, a fortitude e a coragem, que é a nossa capacidade de enfrentar adversidades nossas e dos outros e não esmorecer, não desmoronar. É um estado de mente muito forte. Aí o Buda disse: não há regra mais elevada, dizem os Budas, que a paciência. E não há nirvana mais elevado do que a tolerância. Paciência que exerce força com forte disposição. É esse que chamo de Brahmani. Não existe nada mais grandioso do que a paciência. Aí a gente cobriu até esse ponto semana passada, né? Tolerância ou paciência é a maior proteção para a prática espiritual. É a maior proteção para o seu bem-estar e para o seu próprio florescimento. Então agora a gente vai adentrar esse aspecto onde os tibetanos falam em três diferentes aspectos da paciência. Uma recapitulação, ok, gente, para todos nós aqui? Desculpa essa voz assim, né? Mas tá dando para entender. Então vamos ver sobre esses três aspectos. Eu não sei para vocês, assim, mas para mim é particularmente difícil essa virtude da paciência. Eu sou uma pessoa, assim, que a raiva é muito presente, né? E onde a raiva tá, a paciência não tá, né? Se ele tiver paciência, ele não vai ficar com raiva. Então, essa é uma virtude, assim, fundamental para o caminho, é uma proteção para o caminho espiritual, mas é, para mim, pessoalmente, uma das mais difíceis, assim. Mas é maravilhoso que a gente vai cultivando, reconhecendo isso, a gente vai buscando mesmo. Olha, eu escorreguei de novo para a raiva. Volta. Milhões de vezes, né? Cindy, por favor. Eu tava pensando nisso da misantropia, né? E, e daí eu acho que eu tô pondo na conta do, sabe, da descrença, mas a coisa da renúncia do samsara, assim, uma coisa que talvez seja misantropia, sabe? A coisa assim do, não, né, eu não acredito mais no ser humano, isso aí não tem jeito mesmo, as pessoas são assim. E eu tô enxergando como se fosse uma virtude, talvez, uma coisa, né, do Sansara mesmo, né? Que eu não acredito mais no Sansara, mas tô achando que talvez seja no ser humano, assim. Olha que rico, hein? É muito preciosa essa sua contribuição, Cindy, porque realmente a gente precisa ter esse olhar
acurado, né, para aquilo que a gente está vivenciando. Porque a gente pode escorregar, né? Achar que é uma virtude, né? Essa renúncia, e na verdade aquilo está disfarçado. E como é importante, assim, aí, olha, todos os aspectos da meditação são importantes, né? É importantíssimo ter essa abertura, repousar nesse espaço da consciência com atenção direcionada para essa experiência, por exemplo. Será que é isso mesmo? Para fazer essa investigação, né? E especialmente Pode ser um pouquinho das duas, né? é um pouquinho das Pode ser um duas. pouquinho das duas coisas também, né? É, pode, pode. Pode ser, tá tudo misturado. É. E não Um tem, pouquinho na das duas verdade, está coisas. tudo junto mesmo, como a Marcela está dizendo, né? É, Mas é importante a gente ver, né? Se a gente não está validando, validando não, está travestindo isso de uma experiência que seria virtuosa, né? Mas também, assim, eu acho que tem um pouco dessa experiência, né? Porque a gente olha realmente nos tempos atuais, assim, a gente tem muitos motivos para desacreditar do homem, né? Mas não é de todos, assim, né? E mesmo esses que a gente faz a gente desacreditar, se a gente olhar com boa vontade, com acurácia, a gente pode encontrar uma qualidadezinha nele para a gente se apegar e não desistir da humanidade, né? O Lama vai fazer isso mais adiante, no próximo tópico. Mas é um bom ponto para a gente questionar, se observar esse que a Cindy trouxe. Obrigada, Cindy. Vou trazer isso para mim também, além da, da, da paciência a ser cultivada. Aninha ou Paulo, por gentileza. E por esse caminho que a Cindy estava falando, né? É muito interessante que a gente coloca esse travestido da renúncia do Sansara, né, esse mote para a gente não fazer certas coisas, que eu cobro meu marido, que amanhã tem reunião de condomínio, eu não vou porque isso aí faz mal. Eu disse, sim, bom, não faz mal só para você, meu bem, faz mal para mim também, entendeu a questão? Eu não sou Buda, assim, não me, eu tenho vontade de pegar lá umas criaturas e cacetear também, sabe? Mas eu preciso de apoio, porque esse negócio de não dizer, porque, né, não, isso aí me faz mal, isso aí não faz bem. Daí é fácil, né? Daí não é bem por onde a banda toca, né? Um monte de coisa que a gente não gosta tem que fazer e ponto. Fazer de uma maneira que a gente. Eu também tenho esse problema sério de dar raiva, da vontade de pegar e cacetear mesmo, sabe? Mas eu tenho os instrumentos, tenho feito assim um esforço assim para não me passar e tal, né? Então tem esse lado aí da gente não pegar e porque eu não para eu não me, né? Tem, pega lá os gueixos Rinpoche, pegam até pessoas que irritam eles para ver se eles estão realmente bons na coisa, né? Acho que a gente não precisa buscar os que nos irritam, né? Só assim, nas necessidades da nossa convivência já tem seres para trazer esses elementos para a gente, né? Então, É, esse é um aspecto importante. Mas aí vai falar aqui dos 3 aspectos da paciente na visão tibetana, né? Que vai ajudar a trazer mais elementos, Aninha e Paulo, para vocês irem na reunião de condomínio amanhã. Eu já tenho lidado um pouco com a minha raiva, assim, há muitos anos trabalhando, né? Então eu não chego no ponto de querer dar um cacete em ninguém, não, sabe? Mas eu sinto ando. Aí na hora que ela brota com a intensidade, a gente olha. Do mesmo jeito que veio, vá. Nem sempre é possível, né? Mas a gente vai desenvolvendo isso. Você certamente tem mais habilidade hoje também, Aninha, para lidar com a raiva. Porque a gente tem emoções que são mais certeza. marcadas em nós, né? Todos nós temos. Uns é uma, outros é outra. E aí vamos ver esses 3 aspectos que vai trazer mais elementos para a gente, né? Para lidar com essas situações desafiadoras. Os tibetanos falam de 3 aspectos diferentes da paciência. Um é estar disposto.
Por vezes, enfrentar a adversidade. Olha aí o recado. Há uma certa atitude de simples falta de disposição para enfrentar qualquer tipo de adversidade. Se a adversidade aparece, essa mentalidade se encolhe de medo e sai de cena. Isso não é confortável. Vou tentar escapar. Estou fazendo uma caricatura, é claro, mas às vezes parecemos mesmo personagens de desenho animado. Essa qualidade de mente é estéril. Uma mente que se ergue com força para enfrentar uma situação difícil com coragem é muito mais produtiva. Aí, tá tudo nós, né? A gente se perceber, não. Às vezes a gente precisa colocar, como eu disse, a gente não precisa colocar o tempo todo. Mas tem situações na vida que a gente vai precisar fazer, né? Na reunião de condomínio. Alguém vai precisar ir, se não for os dois. Encarar, sei lá, uma reunião no trabalho. Vai ter que ir. Encarar sei lá, desafios tem muitos, né? De várias formas. Então, quando aqueles que a gente precisa estar ali presente, a gente vai com essa disposição de usar essa diversidade também, esse desafio, como prática, né? Como elemento de prática. O livro que a gente estudou anterior a esse, que era o Budismo com Atitude, traz para a gente esse treinamento, né? Usar a diversidade como caminho. Então, a gente pode fazer isso também. Pode e deve, né? Cris, querida. Então, eu aproveitando aí o negócio da reunião de condomínio, né? Eu sempre tenho em mente aquilo que o Gespendi fala: se tem alguma coisa que vai te provocar muita, você se afasta. Uhum. Então, eu não vou mais. Aceito o que vem, porque eu não participei, certo? Mas eu não vou mais. Não é desistir, eu não sei, eu encarei isso. Ele falou: se tem alguma coisa muito assim que te abale mais, você se afasta. Então, esse não sei se é um jeito certo ou não, mas, né? Sim, sim. Os mestres todos nos dizem isso, né? Quando você encontra nesse livro mesmo, né? Nesse capítulo que a gente está estudando, se você se depara com uma rocha muito grande, assim, intransponível, com uma adversidade ou com um desafio, assim, você dá um passo atrás mesmo, você se retira, e aquilo não é para esse momento. Mas aí a gente precisa ter uma atenção também no mesmo aspecto do que a Cindy trouxe sobre a misantropia. Porque a gente se afasta para a gente desenvolver meios hábitos. Carol, querida, saudade, tudo bem? Walter também tá aí. Então a gente dá um passo atrás, assim, a gente se afasta, mas não para ficar ali afastado para sempre, né? A gente vai desenvolver meios hábeis de lidar com as situações adversas. A gente vai se fortalecer, vai desenvolver paciência, tolerância, né? Fortitude. Essas características que ele está dizendo aqui para a gente vai cultivar em nós para a gente ir para essas situações imbuídos dessas qualidades. E aí a forma como a gente vai vivenciar a situação pode ser completamente, pode não, vai ser completamente diferente do que a gente vivenciar a mesma situação baseada numa mente aflita, raivosa, né? Agressiva. Então é isso, é a mesma experiência. O ponto é exatamente isso, Cris. Se a gente não dá conta, a gente não vai, claro. Mas o melhor dos mundos, assim, eu não vou até que eu desenvolva essas, essa possibilidade, essa potencial interno, essas qualidades que vão me ajudar a lidar com essa situação. Senão a gente vai se desengajar do mundo, né? E não dá para se desengajar de tudo no mundo, assim. Tem coisas que a gente precisa estar presente, né? Por outro lado, também, assim, o problema é a reunião de condomínio? Porque se for a Não, sou reunião de eu, condomínio, sou eu. não, O problema está em mim, que acho que não estou ainda, vamos dizer assim, preparada para enfrentar, né? aham, Uma coisa assim, porque se discute, quer dizer, a meu ver, nem sou eu, coisas tão fúteis, tão assim banais, quando você tem uma série de coisas importantes, né?
E isso me aflige. Então, eu sei que o Uhum. problema está em mim, não é na reunião, não são nas pessoas. Acho que eu ainda não estou, sei lá, apurado bastante para poder ter essa tolerância e, né, Sim. e ficar É presente. Eu ficava muito mal, chegava em casa mal. melhor Porque não você ir tem que nessa situação. controlar, É. você tem que controlar para não, né, Ana, para não dar uns bofetão na cara de alguém. Nem Oh, eu falar, faço. porque depois você vai ter que conviver com a pessoa, você também não pode discutir, então E você aí, fica quieta, e aí, nossa, e o ainda Aí tem o negócio. karma implode. negativo, né? Karma negativo, eu fico falando, karma negativo, não posso, Não, né? vou encontrar essa pessoa mais 50 mil vidas futuras. Mas sim, o que eu ia dizer assim, não estou falando que o problema é você, Cris, hein? Porque não está nem fora nem dentro, na verdade, né? Mas eu digo assim, a reunião de condomínio é uma pauta que é difícil para muitas pessoas. Mas o problema é reunião de condomínio em si, ela mesma? Não, porque está composto de muitas pessoas, tem pautas específicas a depender de cada condomínio. Então, assim, o problema não é a reunião, então, só a reunião, e não é só a pessoa. Só eu que vou na reunião. Porque, por exemplo, aqui onde eu moro, o Duque vai na reunião de condomínio sempre, tá igual, eu tô igual o Paulo. Mas aqui no meu prédio, no prédio onde eu moro, as reuniões são super pacíficas, mega tranquilas, nunca tem conflitos, assim, as pessoas conversam, se entendem, põem pontos de vista diferentes. Quem diverge, diverge, se fala. E é uma coisa assim, surpreendente para mim, porque não é o comum de reuniões de condomínio, né? E aqui funciona assim, desde que a gente mora aqui, por enquanto tá desse jeito. Mas então, é a reunião de condomínio em si é o problema? Não, né? É como eu vou para ela, é como esse grupo discute as questões. Tem há muitos aspectos, né? Então, o ponto é assim, é a gente olhar para a gente. Como eu vou, sabendo que eu vou lidar com essas adversidades, o importante e bom seria que eu desenvolvesse antes essas qualidades, as que me capacitam para lidar com isso com mais leveza. Então, aí vamos ver o que mais ele vai nos dizer, né? Então, dentro desse escopo de paciência, tem essas características, né? Uma delas é a disposição de enfrentar as adversidades. Mas a gente vai com essa disposição quando a gente souber que a gente está dando minimamente conta de lidar com elas, né? Outro tipo de tolerância se expressa como passividade. Às vezes, diante de agressões ou insultos, ter paciência significa não fazer nada. Alguém faz uma observação com arrogância, nos coloca para baixo ou nos fere de alguma maneira, e sem pestanejar, apenas deixamos para lá e dizemos: não importa. Para fazer isso, você precisa estar assim, com o ego bem tranquilo, né? Porque se tiver uma identidade ali autocentrada, tão logo a pessoa fala, você já se sentiu ferido e revida, né? Então, esse é um aspecto importante. Assim, se tiver um ego a ser defendido, vai ser difícil manter isso aqui. Então, mais uma vez, né? Aí a gente vai olhar e vai investigar a natureza dessa experiência. Então, a gente olha essa passividade, mas aí tem mais aspectos, né? Um terceiro tipo de tolerância é especialmente importante no caminho da prática espiritual. As adversidades, inevitavelmente, surgirão na própria prática. Não porque você esteja praticando de forma incorreta, mas porque você está catalisando dificuldades e trazendo-as à tona. É como se você estivesse lavrando o solo em um jardim porque deseja cultivar seus vegetais ou flores. Naturalmente, você encontra algumas pedras. Se você não tivesse revirado o solo, as pedras continuariam lá. Você não teria que enfrentá-las, mas também nunca colheria legumes ou flores. Lidar com as pedras é parte do bom plantio. A prática do Dharma é como cultivar o solo. Shamatha, em especial, trará algumas pedras que nem sempre são agradáveis, serão agradáveis. Nós trabalhamos com elas e seguimos em frente. É claro que há momentos em que, diante de uma ofensa, uma resposta além da aceitação, pensando aqui no aspecto da passividade, né?
além de dizer deixa para lá, pode ser apropriada. Há casos em que reconhecemos que algo precisa ser feito. E também há momentos em que é melhor para todos os envolvidos se pudermos dizer não importa e deixar passar. Como podemos saber quando a paciência é a resposta apropriada e não apenas um convite à codependência e ao abuso? Shantideva oferece um princípio prático muito útil. Em seu capítulo sobre a paciência, ele fala sobre lidar com a adversidade como uma situação que desperta uma resposta apaixonada. E sua resposta é: à medida que você percebe que sua paixão, o seu ímpeto irresistível de reagir, é aflitiva ou agressiva, fique quieto até que esse impulso subjetivo tenha diminuído. Não se esqueça do objeto. Deixá-lo ir não significa que não seja necessário algum tipo de resposta. Mas não precisa ser uma resposta aflitiva. Como sabemos, respostas assim quase sempre pioram as coisas. Mas algo maravilhoso sobre a mente é que ela não permanece aflita para sempre. Portanto, observe a situação e quando a sua mente não estiver mais aflita, suas qualidades virtuosas naturalmente mais poderosas estarão à sua disposição. Essa é a hora de se envolver, podendo fazer isso com paixão. Então, essa é outra forma de responder passivamente, né? Então, você sentiu qual que é a forma de medir isso? Se eu devo ter uma resposta passiva ou se eu devo falar? Você vai perceber, observar a sua motivação, o que está por trás da ação, né? É a motivação aqui, a conação. Se está baseada em aflição, em um desejo de defender uma identidade, por exemplo, é aflitivo. Então, o melhor é se calar e deixar para lá. Pelo menos até isso se decantar, essa aflição atenuar, né? E a mente ficar mais tranquila. E aí você vai ter uma possibilidade de responder com sabedoria. Se não, pelo menos um pouquinho mais de lucidez. Então, percebem que tem uma diferença entre uma forma de responder e outra. E quando se diz para ser passivo, para uma resposta passiva, não é ser conivente com o abuso que está sendo feito, né? Mas é olhar para você e perceber se nesse momento a resposta que eu daria seria uma resposta imbuída de lucidez ou seria uma resposta para proteger essa identidade que eu sinto que está sendo ferida ou agredida. Então, tem aspectos que a gente vai observar aqui, né? Faz sentido? E no Viveto, eles reclamam com lama e com Shantideva. Ai, ai. Então, olha, tem muitos elementos, né, para a gente olhar assim. Claro que isso é um outro aspecto importante. A gente vai contemplar isso, para isso que servem nossos grupos, né? E todos os estudos, todos os treinamentos que a gente faz com os mestres maravilhosos que a gente tem. É para a gente observar essas nossas experiências por esse olhar. Não significa que amanhã, na reunião de condomínio, a Ana já vai ter se tornado um Buda. Mas ela, com certeza, tem um outro aparato cognitivo, pelo menos, né? Que pode ajudar ela no momento de raiva ou de dificuldade a lidar com aquilo. Pelo menos, não. Vou deixar passar, respira, Ana, depois vê o que faz, né? Então, a gente precisa contemplar isso dessa forma, para a hora que a gente estiver lá no olho do furacão, a gente ter essas possibilidades de olhar para a situação, né? Se a gente deixar para pensar nisso só na hora, ou para ler sobre isso na hora, não vai fazer o menor sentido, né? Não vai ajudar em nada. Digamos, então, quando vemos algo terrível acontecendo, a situação exige o melhor de nós. O que é necessário não é a nossa raiva, ou a nossa mágoa, o nosso desespero ou a nossa frustração. Se uma determinada situação exige uma resposta, primeiro, deixe a sua mente em excelente forma e, em seguida, retorne com todas as armas resplandecentes. No entanto, serão armas do Dharma,
livres de qualquer tipo de violência. Então, esse aspecto, né, dessas possibilidades de ação, nesses três aspectos da paciência, nessa visão tibetana. Eu acho que é muito útil, né, para a gente se a gente se lembrar disso quando a gente está vendo as coisas. Eu acho que é mais um elemento para a gente usar na hora que a gente estiver diante das adversidades. Tudo bem até aqui, gente? Alguém quer comentar, acrescentar? Não? Então vamos seguindo para o próximo. Então, responder com paixão e paciência diante das adversidades, né? Essa paixão é isso, né? Essa nosso desejo, essa nossa vontade, essa energia e motivação de agir baseado na bondade amorosa, no cultivo baseada nas incomensuráveis, né? Baseado principalmente em Bodhisattva. Se a gente pudesse agir sempre com base no Bodhisattva, seria maravilhoso, né? Já não teria ego, não teria, só teria sabedoria, compaixão e todas as maravilhas, né? E é bonito de observar que o Lama fala que isso de se afastar é um meio, né, e não um fim. É, Né? Você se afasta para você se fortalecer para voltar com uma resposta amorosa, né? Que e não é se afastar e acabou, né? É bonito, né? bonito mesmo. E traz para a gente também não sei, assim, na experiência de vocês, né? Que às vezes a gente tem uma ideia de que a gente tem que ir de corpo e alma, assim, né? De toda forma, tem que encarar, porque eu estou fazendo, eu estou meditando, eu estou estudando, então eu tenho que saber como lidar com isso. Não é assim, né? Tem coisas que a gente vai saber lidar muito bem, mas tem outras que não. Tem outras que vão ser tranquilas para um amigo, uma amiga, mas para a gente não é, né? Então, esse é um exercício de amorosidade também, né? Esse afastamento, né? Reconhece que a gente nesse momento não dá conta. A gente se afasta para desenvolver, como a Cindy diz, essas qualidades que vão nos ajudar a lidar. É bondade amorosa, né? É bondade amorosa para com a gente mesmo. Miriam, querida, pode abrir seu microfone e falar. Eu fiquei pensando e lembrando da fala do Lama Santen, né? Que o Lama Santen fala que a gente ensina pelas costas, né? Então, isso que o Lama está dizendo aqui, desse se afastar, isso tem a ver com esse ensinar pelas costas também, né? Porque se a gente quer viver num ambiente mais pacífico, nós precisamos ensinar as pessoas a serem pacíficas. Numa reunião de condomínio, por exemplo, que é o que está sendo. Então, quando a gente consegue se conter, né, e não se deixar levar pela aquela energia do momento, a gente está ensinando pelas costas, né? Eu gosto de ouvir o Lama falando desse ensinar pelas costas, sabe? É lindo mesmo. E E é eu uma acho que tem tudo a ver assim, com isso que a gente está falando, né? Que na verdade a gente não está se afastando assim de uma forma raivosa, né? A gente está se afastando como uma proteção para a gente mesmo e para o outro, né? também É uma maravilhoso. habilidade poderosa, né? Tem que treinar muito para chegar nela, mas é poderoso. Muito bom, obrigada, Miriam. Exatamente. E às vezes também tem um aspecto importante assim, né, que a gente vai desenvolvendo essas qualidades em nós, de paciência, coragem, tolerância, fortitude, né, no vocabulário aqui. E a gente não precisa falar para o outro, né, você precisa desenvolver isso também. Às vezes a sua própria forma de estar no ambiente já modifica ali como aquelas relações estão se estabelecendo. Se a gente já chega num ambiente armado para se defender, né, com uma armadura de defesa, naturalmente os outros também vão trazer para si essa armadura de defesa. Então, quando a gente está nos ambientes com uma abertura, está presente com o que quer que seja, sem a armadura, o outro também não precisa se armar, né, ou se proteger. Aninha ou Paulo, por favor. A última coisinha, e é interessante, eu me lembro, há uns anos atrás, né? E quando minha mãe falava,
Ana, seja mais tolerante. Pronto, aquilo era a mesma coisa que ela falar, seja um diabo, porque aquilo com a maturidade e com meus ensinamentos budistas, você vê de outra maneira, né? Mas você pedir para a pessoa, seja mais tolerante, é a mesma coisa que você dá a facada na pessoa se ela não está preparada para ouvir isso, entendeu? Porque não é, é que nem você querer ensinar uma pessoa a ser budista. A pessoa, você não catequiza um budista, a pessoa vai por um movimento próprio, né? E essas coisas de tolerância, paciência, fortitude, é algo que você, a Cindy tem o privilégio de estar aprendendo tudo isso já novinha. Verdade. A gente está com os cabelos brancos e está levando cacipoada para aprender a tolerância, a paciência, a fortitude. É isso. Obrigada, Aninha. E também tem um aspecto assim, né? Quando esse tipo de fala vem, é normalmente no momento que você está tomado pela raiva. E aí não ajuda, né? A gente vê lá no CB, todo mundo já fez CB aqui. Quando você está nas garras da emoção, não adianta a pessoa falar nada assim que vai tentar te dissuadir daquilo que você está sentindo. Porque você não vai ouvir, você vai ficar mais puta da vida ainda. E é como jogar gasolina numa chama de fogo. Aquilo vira uma fogueira gigante, né? Então é um exercício para nós também, né? Assim, quando vê que o outro está nas garras dessas emoções, a gente não vai ter uma fala com eles nesse sentido. Aí na hora que a pessoa está mais tranquila, se a gente tem abertura, a gente conversa e fala, né? E às vezes fala até como se não quisesse falar, assim. Solta, né? A pessoa pega aquilo para ela. A gente vai desenvolvendo essa habilidade, né? Mas realmente poder reconhecer isso é muito precioso, né? E tão jovem como nossa caçula Cindy, é muito bom, né? Acho que a Cindy é a caçula do grupo, não? Então a Carol. Acho que é a Cindy, né? Muito bom. Mas vamos também, gente, pensar, né? Antes tarde do que nunca. Pensa fosse esperar para a próxima vida, hein? Nem sabe se encontrar. Que bom que a gente encontrou aqui. E a gente há de ter vida longa, Ana. A gente realmente transformar isso em nós. Pelo menos eu já saio do maternal e na próxima vida eu já vou para o pré-primário, né? Para alfabetização. Vamos com essa aspiração, né? Cultivando nossos méritos e dedicando com esse desejo. Não está garantido, não, hein, Cris? Não quero ser pessimista. Vamos ao próximo subtítulozinho, que eu acho que dá tempo da gente ver hoje. Aqui ele parece maior do que ele é no livro, gente. Mas dá tempo. Encontre uma qualidade que desperte o amor. Em sua discussão final sobre bondade amorosa, o Dagonça pergunta: qual é a causa imediata da bondade amorosa? A resposta é: encontrar qualidades adoráveis na pessoa a quem você está prestando atenção. Isso é importante, gente. Qual é a causa imediata da bondade amorosa? É encontrar qualidades adoráveis na pessoa a quem você está prestando atenção. Lembre-se agora de alguém que você considera adorável. Você pode pensar aí. Pode ser uma pessoa com quem você tem um romance, uma criança, ou um amigo querido, ou um professor querido que faria seu coração saltar como um cãozinho ao entrar pela porta. Uma pessoa cuja presença é tão encantadora que o simples fato de vê-la desperta alegria. Se você puder sentir isso em um amigo querido, vocês podem sentir, se você pensa aí numa pessoa, podem sentir, todos nós podemos, né? Então, se você pode sentir isso em um amigo querido, procure encontrar essa qualidade adorável em uma pessoa neutra. Vai buscar, aí vai ser mais difícil de encontrar, né? E quando, por fim, você quebrar todas as barreiras, busque essa qualidade em uma pessoa que lhe causa dor. Causou dor. Causa não, causou dor. Encontrar algo que faça você amar é uma ótima chave, até mesmo no inimigo. No inimigo vai ser mais difícil, né, gente? Mas é um exercício.
A gente começa tendo isso como uma hipótese de trabalho, né? A gente vai desenvolvendo. Mas aí também, lembra assim, que todas as práticas, elas são feitas juntas, né? A gente não vai chegar à realização plena de bondade amorosa sem um cultivo de vipassana, de shamatha vipassana. Então, quando a gente usa esses outros meios, né, essas outras práticas como ferramentas de apoio para o cultivo da bondade amorosa, o inimigo já não vai ser mais tão sólido assim, não vai ter aquele inimigo cristalizado que está lá fora só fazendo coisas ruins. A gente está observando ele de perto, investigando a natureza desse inimigo. E a gente vai ver que não tem solidez ali naquele inimigo. Aí vai ser mais fácil possível a gente encontrar uma qualidade nele, né? Então a gente vai usar essas práticas todas, né? Encontrar algo que faça você amar é uma ótima chave, até mesmo no inimigo. Tenha em mente que isso não aceita e nem endossa o mal. O ponto crucial aqui é fazer incisões precisas, como um cirurgião muito habilidoso, reconhecendo um comportamento perverso que gostaríamos de eliminar, separado da pessoa que está manifestando esse comportamento. É muito importante também. A gente reconhece que o pensamento é horrível, perverso, não deveria estar ali, precisa ser recortado. Mas a pessoa não é aquele comportamento, né? A gente separa isso da pessoa que está manifestando esse comportamento. O médico pode ser otimista. Existe uma cura. A pessoa não é equivalente às suas ações ou às suas inclinações. Além disso, há algo que podemos sustentar com carinho e afeto. Isso realmente parece ser uma chave mestra, capaz de quebrar a barreira final e completar a prática. Uma maneira de abordar isso é olhar para a pessoa que você despreza e tentar encontrar alguma qualidade que ela é capaz de compartilhar com alguém que você admira e respeita profundamente. Existe alguma coisa nobre a ser vista. Qualquer coisa que seja semelhante ao que um verdadeiro ser espiritual manifestaria, desculpa, existe alguma coisa nobre a ser vista? Qualquer coisa que seja semelhante ao que um verdadeiro ser espiritual manifestaria? Concentre-se nisso. Existe algo que você é capaz de amar? Desculpa, gente. Existe algo dessa pessoa que você é capaz de amar. O resto é como palha que será levada rapidamente pelo vento, para benefício de todos. É como se você pudesse ver um pequeno raio de luz vindo de dentro, sabendo que sua fonte é muito mais profunda do que as qualidades desprezíveis que aparecem do lado de fora. Essa luz é o seu foco. É um exercício para a gente fazer muito bom, né, gente? Muito bom, assim. Porque a gente pode lembrar nesse aspecto, assim, de umas palavras, não sei exatamente em que ponto de subtítulo estava aqui nesse mesmo capítulo, mas quando o Lama disse assim, que quando a gente tem um inimigo, a gente se relaciona ou vê essa pessoa baseado em um aspecto, em um acontecimento que a gente vivenciou com essa pessoa. E a gente só, quando vê a pessoa, lembra desse aspecto. A gente não contextualiza a pessoa nos diferentes aspectos da vida dela. A gente passa a se relacionar com a pessoa a partir da memória, né, da nossa lembrança dessa experiência assim assado que a gente teve com essa pessoa. E aí, se a gente consegue soltar um pouco isso e contextualizar a pessoa nos outros aspectos de vida que ela manifesta, a gente vai atenuar também, vai diminuir essa experiência de raiva, de ódio ou de dificuldade de relação para com essa pessoa inimiga. Da mesma forma, para encontrar uma qualidade, né? Uma qualidade positiva, que a gente possa identificar essa pessoa e amá-la, porque ela manifesta essa qualidade. A gente reconhece que ela tem ações equivocadas, difíceis, perversas. Mas se a gente vai além dessa, nesse contexto, né, nessa pessoa contextualizada, e percebe que tem algum momento, em algum momento ela manifesta algum tipo de qualidade com alguém.
E aí a gente olha para ela por esse filtro, né? E aí é possível a gente descobrir essa qualidade para amar. A Carol disse que gosta de uma frase que eu ouvi de uma educadora parental. Ninguém é uma coisa Uhum. só. É, Uhum. exatamente. Maravilhoso. E tem algumas profissões que ajudam, né? Por exemplo, quando você dá aula, você tem aluno de tudo que é tipo, de tudo que é jeito, de tudo que é lugar, e você vai se treinando, porque aluno é aluno. Você não vai dizer que você, né? Mesmo que você tenha uma tendência, a dizer, mas aluno é aluno. Mesma coisa é paciente. O paciente está lá por alguma razão, ele não está no hospital, não tá, porque ele não tem problema nenhum, está lá. Então, se você, então, quando você bota paciente. Então, eu comecei a tentar ver assim, quando eu com muita dificuldade com alguém aqui em casa, eu disse assim, veja como paciente, minha filha. Veja, veja sua filha como paciente seu, veja sua mãe como sua, porque vai ser mais fácil. Porque paciente você já está aceitando, você já 50 anos de profissão, você já aceitou, né? Já treinou bastante, né? Então, é muito bom isso. E aluno também é muito bom. Né? Ótimo. Todo mundo aqui, quando eu vejo uma pessoa, todo mundo aqui é paciente. Meu paciente, tá, tudo bem, mudou. Mudou meu cenário, mudou minha paisagem interna. É um meio hábil, né? Mas é Com bom. certeza. É isso que eu ia dizer. É um meio hábil que está baseado nos seus referenciais de uma vida também, né? Porque 50 anos praticando a medicina é uma Já, vida. bastante. É ótimo. E é isso, né? É, A gente conseguir ampliar essa visão, porque você vê quando com o paciente ou o aluno, você tem uma visão mais ampla, aluno né? também. E como a Carol trouxe também, maravilhoso. Ninguém é uma coisa só e a gente precisa se lembrar disso. Porque se a gente observa de perto, quando a gente está lidando com um inimigo, como ele chama aqui, que é aquela pessoa com quem a gente tem dificuldade, a gente deve ter uma visão assim, né? Vendo a pessoa como uma coisa que ela fez há 10, 20 anos atrás. Nem é mais a pessoa, a gente está só relacionando com a memória que a gente tem, que a gente continua criando, né? O Mingyur falou, né, que a pessoa não é aquilo, né? Ela está daquele jeito. Então a gente tem que se lembrar disso, gente. Lembrar, lembrar e lembrar milhões de vezes, né? Milhões de vezes. Lembre-se mais uma vez, aquilo a que prestamos atenção se torna a nossa realidade. Isso se mostra muito verdadeiro nesse tipo de prática. Se fizermos questão de nos concentrarmos nas qualidades negativas de alguém, as boas qualidades dessa pessoa não fazem diferença. Pode ser que tenhamos que vasculhar uma centena de histórias, mas ao final sempre conseguiremos encontrar algo negativo em qualquer pessoa. E se focarmos nessa única história negativa, ignorando as outras centenas de histórias nobres, gradualmente essa pessoa surgirá essencialmente negativa em nossa mente. Então aí é a prática de chama, está nos ajudando e apoiando no cultivo da bondade amorosa. Para onde que a gente, em que aspecto dessa pessoa que a minha atenção está focada? Eu estou reconhecendo, que eu estou mantendo a minha atenção. Isso é o que vai se tornar a totalidade daquela pessoa para mim. Por isso a gente precisa dar um passo atrás e ampliar a nossa visão, reconhecendo que não é uma coisa só. Tem múltiplas facetas ali se apresentando. E a gente pode escolher ver essa pessoa, lidar com ela, baseado num outro olhar e para um outro aspecto da experiência manifesta dessa pessoa. De preferência, a gente escolher um positivo, né? Não estou incentivando ninguém a ser ingênuo. Eu já ia falar isso e ele está seguindo aqui. Reconheça o que é negativo onde estiver presente, mas reconheça que uma pessoa não é idêntica às qualidades ou aos comportamentos negativos. Procure o que há de bom e foque nisso. Além do mais, focar o que há de melhor e de mais virtuoso em uma pessoa, muitas vezes pode ajudá-la a manifestar essas qualidades. Pais habilidosos sabem disso. E ser hábil na criação dos filhos me parece uma realização monumental. Se um pai ou uma mãe se concentra continuamente no que é negativo, a criança entende exatamente como ela é identificada. Nós formulamos o nosso próprio senso de identidade com base em como as outras pessoas respondem a nós.
Se estamos sendo martelados pelos nossos pais, amigos e professores por sermos problemáticos, possivelmente começaremos a construir um senso de identidade como alguém desprezível, mau, ou que não é digno de respeito. Olha que importante, né? Aqui damos atenção em nossas próprias vidas. Agora, voltando essa reflexão para nós. Que concepção temos de nós mesmos? O que consideramos importante? Quando pensamos em nossas vidas, que eventos do nosso próprio comportamento em relação aos outros ou na solidão se destacam como parte da nossa história? Naturalmente, ocorre um processo de seleção, porque não conseguimos dar ênfase a tudo. O que enfatizamos se torna a nossa realidade. Aprender a controlar a atenção realmente tem implicações fenomenais. Ao cultivarmos bondade amorosa por um inimigo, começamos a sentir a sutileza dessa prática e deixamos de repetir os padrões de nos concentrarmos no negativo, tão desgastados pelo tempo. Então, são aspectos que nós vamos cultivar, que são fundamentais, na verdade, serem cultivados, né? Então, aqui, mais uma vez, chama-ta como base de apoio para o cultivo da bondade amorosa. Para nós, por nós mesmos e pelos outros, né? Então, esse finalzinho aqui, se vocês puderem se lembrarem, pegue e reflita sobre ele. Não precisa responder escrito, se quiserem, para quem também gosta de escrever. Mas para a gente olhar para a gente e reconhecer, assim, essa forma como nós nos vemos, né, nos entendemos, nos construímos, ela representa alguns aspectos da totalidade que nós somos. Aqueles aspectos que foram mais falados, né, mais validados ao longo da nossa vida. Mas a gente não é só isso. Tem outros aspectos que também são e estão presentes. Assim como o outro. Aqueles aspectos que o outro manifesta frequentemente, que as pessoas o identificam por isso, por esses aspectos, é como se ele fosse na totalidade só aquilo, né? Então a gente abre essa percepção para ver outros aspectos também dessas pessoas difíceis para nós. Mas quando a gente vê isso em nós, na nossa própria experiência, torna mais possível a gente compreender isso também na experiência do outro, né? Tudo bem, galera? Então vamos dedicar por hoje os méritos do nosso tempo juntos, né? De prática e estudo. E aí, cada um a seu tempo, traga aí no coração e na mente pessoas próximas ou distantes, possam e vão se beneficiar dos méritos da nossa prática. E a gente amplia a dedicação a todos os seres, a mim de todos os seres, que todos possam ser livres. Que essas virtudes também sejam como sementes plantadas no nosso próprio caminho. Que elas floresçam no futuro, nessa vida ou em outra futura. Por esta acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano de Sansara, possa eu liberar os seres. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Muito obrigada, queridas, queridos, pela companhia. Obrigada, Aline. Obrigada, Obrigada, Aline. Tchau, Um filho, tchau, beijo. Carolzinha. Tchau, lindas todas. Carolzinha. Beijo. Tchau, boa noite. Obrigada.